isso, a gente aqui com essa coisa de aluguel que tem que ser com quilometragem livre, porque se você pagar pelo quilômetro, você tá sempre perdendo dinheiro. Olá, meu nome é Suzana e antes da quarentena começar, eu aluguei um Turbi, que é um serviço de aluguel de carro um pouco diferente do tradicional que tem aqui em São Paulo. Eu vou falar aqui como o serviço funciona, o que ele tem de vantagem e desvantagem e se vale a pena quando comparado a um serviço de aluguel mais tradicional. Se você tiver alguma dúvida a respeito, deixa aqui nos comentários e fica até o final, hein? Porque no final desse vídeo eu vou mostrar o cálculo do preço da Turbi versus outras duas locadoras, para você conseguir saber certinho o que mais compensa para você. Para quem não conhece, a Turbi é uma empresa de aluguel de carro um pouco diferente. No lugar de você ir numa loja deles, não tem ninguém que fica ali do lado do carro. Você chega, destranca o carro com o app e sai andando. Vamos fazer o cadastro então. Eu comecei instalando o app e fazendo o cadastro. Eles exigem vários dados e também que você suba a foto da sua CNH. Feito isso, eles aprovam seu cadastro depois de um tempo. Já que o carro tá lá em Pinheiros, eu acho que eu vou pegar a bicicleta, almoçar em Pinheiros, e aí depois eu pego o carro lá e eu dou uma volta e eu vejo como é que ele é. A cobrança é feita com uma taxa que mistura tempo em que você vai ficar com o carro e quilômetros rodados. E uma coisa que eu achei bem legal é que a gasolina está inclusa. Ou seja, você paga por quilômetro, mas não é só uma taxa de quilômetro porque tem um custo da gasolina embutido. Geralmente esse lance de pagar por quilometragem costumava ser uma baita roubada, então fica até o final do vídeo que eu vou calcular se faz sentido ou não no caso da Turbi. Aí enquanto eu tava almoçando, eu entrei no app para reservar o carro. Aí eu fui, paguei direitinho e eu percebi que tinha um problema. Eu tinha meia hora para chegar no carro. Não tinha como reservar para o futuro e o app não falava isso. Aí eu tive que sair correndo. Parece que a Turbi já corrigiu isso na versão mais atual do app. E ainda bem, porque naquele dia eu tive que engolir meu almoço inteiro na pressa. Chegando lá, eu prendi a minha bike na grade e fui dirigir um carro que eu nunca tinha usado, um Mitsubishi Lancer. E aí, se você adora um jogo de corrida como eu, vai lembrar que esse era um carro muito comum nos jogos de alguns anos atrás. E aí eu fiquei curiosa para saber onde estava toda a esportividade dele. Bem, nesse caso aqui não tinha esportividade nenhuma, porque essa versão do Lancer é uma versão bem sedã família. O Lancer da Turbi é a versão 2.0 com 160 cavalos. Ele faz de 0 a 100 em 10.7 segundos. É suficiente para ultrapassar um caminhão na estrada de pista simples, mas não é o que você chamaria de esportividade. Não tem nada de esportivo esse carro não. O Lancer também é bem confortável e bem espaçoso por dentro. E aí, o que você faz quando você tá dando um rolê de carro sem destino e ainda na era pré-pandemia? Bem, você vai na padaria, claro. E aí, enquanto eu tô indo aqui fazer esse passeio gastronômico, eu vou aproveitar para falar das condições de contrato de aluguel da Turbi. Eles fazem uma pré-autorização do valor no seu cartão, que é devolvida depois que você fecha a corrida. No meu caso, eles colocaram R$800 como pré-autorização. O carro que é alugado no seu cadastro tem que ser dirigido por você, não pode ter mais de um condutor e ele fica sob responsabilidade sua. Nada de emprestar o cadastro para outra pessoa alugar o carro. De certa forma, isso até faz sentido, né? Imagina se a pessoa vai lá, sai com o seu cadastro, bate o carro ou tem algum problema maior, né? Melhor cada pessoa fazer o seu próprio cadastro mesmo. Mas isso pode complicar a vida se você tá precisando dividir a direção numa viagem mais longa. Se tiver algum problema com manutenção causado pela sua alocação do carro, ou se o seu carro for guinchado, eles cobram isso de você, com um acréscimo de 15% em cima do valor, como custo de despesa operacional da Turbi. Porque afinal, eles que vão ter todo o trabalho de ter que levar o carro para consertar e ainda vão ficar sem poder alugar o carro enquanto conserta. O carro tem seguro que inclui danos a terceiros. Se acontecer alguma coisa, você vai precisar pagar o valor do conserto ou do dano mais 15%. Ou você paga a franquia do seguro, o que for mais barato. O carro que eu aluguei tinha uma franquia de R$ 9.536. Essa foi a política de seguro de carro mais simples que eu já li, então ponto para eles, porque deu para entender fácil. O carro tem uma dessas tags que deixa passar em estacionamento e pedágio automaticamente, e eles te mandam a cobrança depois. Se você extraviar a tag de passar no pedágio, eles te cobram R$350. Você precisa devolver o carro com pelo menos 25% de tanque, e ele tem que estar limpo por dentro e por fora. Também não pode fumar no carro, então se você é fumante, vai precisar encontrar outra maneira de alugar carro. Quando você alugar o carro, é responsabilidade sua ver se ele cai no rodízio do dia. Cuidado com essa, hein? O app avisa, mas se você vai alugar ele por vários dias, vale ficar esperto. Já comeu canalidade de pinto? Recomendado. Uma coisa que eu
achei bem legal é que no porta-malas tinha uma capa para cobrir o carro para levar cachorro ou levar gato. Isso é muito bom, porque às vezes você precisa levar o bichinho no veterinário e o Uber e o táxi é super comum eles negarem corrida quando você tá com um animal. Ainda mais quando você tem um cachorro meio grande, como é o meu caso, por exemplo. Quando for levar seu cachorro ou seu gato lá dentro, coloca a capa, coloca o cinto de segurança e manda ver. Já se você precisar carregar criança no carro, eles não têm cadeirinha disponível, então você precisa levar a sua mesmo. Bem, eu fiz meu passeio, comi meu canole, vamos devolver esse carro. O combustível funciona de um jeito bem diferente. Você é obrigado a devolver o carro com pelo menos 25% de tanque. Quando eu aluguei, eu não sabia desses 25%. Aliás, eu fiquei sabendo desses 25% depois que eu li o contrato inteiro, eu li os termos inteiros para poder fazer esse vídeo aqui. Porque afinal, quando a gente tá fazendo o cadastro, a gente clica naquele eu li os termos e condições e isso é a maior mentira do século. Só que já que eu não sabia dos 25%, o que eu fiz? Eu fui abastecer, né? Vamos devolver o carro com o tanque cheio. Afinal, praticamente todo aluguel você tem que devolver o carro com o tanque cheio. E a gente viu problema com isso antes, eu tive que pagar rios de dinheiro em gasolina, porque eu cheguei pra devolver o carro e tinha assim, tipo, um pininho faltando, porque eu abasteci o carro num posto que era muito longe do aeroporto. Aí eu acabei tendo que pagar rios de dinheiro na gasolina. Eu não queria repetir isso. E lembra que eu falei que o combustível tá incluso? Então, ele funciona assim. No app tem uma lista de postos credenciados. Se você for num posto credenciado, eles abastecem e você paga com um cartão que tem no porta-luvas do carro. Quer tomar um chocolatinho, um chá, um café? Não, obrigada. O frentista perguntou se eu queria um café. Como é que funciona para abastecer da Turbi? Tá com um cartãozinho aí? Que cartãozinho que é? Cartão que eles deixam no porta-luva aí. Eles deixam um cartão na porta-luva? Deixa aí. Isso? Isso. Aí dá só o KM, que o resto a gente tem aqui, sem Ah, cartão do... Ah, entendi. Quando fizer a notinha, aí você tira uma foto e manda pra eles, tá bom? Ah, que legal! Pode ficar tranquilo. Beleza, tá bom. Se você não for num posto credenciado, você paga com seu cartão e manda a nota fiscal, que eles te reembolsam depois. Eu fui num posto credenciado e achei ótimo. Então beleza! Abastecido, agora é hora de devolver o bichinho. Na hora da devolução, você precisa ir no entorno do carro e fotografar como ele ficou, como uma vistoria. Feito isso, você finaliza no app, o carro é trancado e pronto. Eu recebi no meu e-mail o sumário da minha aventura. Foram 3,02 horas mais 31 km rodados, deu R$ 54,72. Considerando que, de acordo com o fabricante desse carro, ele faz 10,2 km por litro na cidade, e a gasolina nesse dia estava R$ 4,79, isso dá 47 centavos por quilômetro rodado. Já que eles me cobraram 50 centavos por quilômetro rodado, incluindo a gasolina, olha só que legal, a Turbi não tá enfiando a faca na quilometragem. Isso é uma notícia muito boa. E aí, pegando o preço de hoje, a gasolina deu uma baixada de preço nas bombas, mas o aplicativo continua cobrando 50 centavos por quilômetro. Então, pelos vistos, eles melhoram a margem deles quando o combustível cai de preço. Mas ainda não é nada absurdo, considerando que esse carro não é exatamente super econômico. A Turbi cobra 50 centavos por quilômetro em todos os carros da linha deles, seja um Ford Ka, seja um HB20, seja um Lancer, seja até um ASX. Só que esses carros têm consumos muito diferentes. Enquanto o HB20 faz 12,8 km por litro na cidade, um ASX faz 9,8. Considerando que agora a gasolina em São Paulo está mais próximo ali de um 3,98, você vê a diferença de margem aqui. Fica a dica aí se você for usar a Turbi, que pode ser mais custo-benefício você pegar um carro mais bacana. A diária que eles cobram muda de acordo com a modalidade que você escolher. Aqui eu peguei o pagamento por hora, que é de R$ 13 por hora que você ficar com o carro. Você pode pegar em períodos maiores também. 12 horas sai em R$ 78, 24 horas sai em R$ 140,40 e, se você ficar por 7 dias seguidos com ele, cada dia sai R$ 93,60. Agora que a gente já viu o preço da Turbi, vamos comparar isso com locadoras tradicionais. Vou começar aqui pela Localiza. Na Localiza não tem como você escolher um carro em específico, você escolhe uma categoria de carros. Então, para conseguir fazer a comparação, eu simulei com uma categoria que tinha carros que parecem com o Lancer 2.0 automático. No caso, é a categoria Executivo, que também tem outros sedãs médios, como o Jetta, o Corolla e o Cruze. Pela Localiza, a diária desse carro com quilometragem livre sai R$ 117,96. Isso na agência de Guarulhos, mais R$ 39,00 por dia de seguro para ter uma cobertura com franquia de R$ 4.000. Aí depois que você fecha a reserva, eles adicionam mais R$ 18,84 de uma taxa de aluguel, o que aí soma R$ 175,80 por um dia de aluguel. Se você alugar esse carro por 7 dias nessas mesmas condições, o preço da diária cai, sai por R$ 163,80 de custo real da diária.
Vamos colocar aqui no nosso cálculo mais uma empresa, a Movida. A Movida também trabalha com categorias, e eu fui aqui na categoria do Corolla e do Cruze, igual eu fiz na Localiza. Eles cobram R$ 194,58 pela diária com quilometragem livre se você pagar antecipado, ou R$ 204,82 se você escolher pagar na hora. Eu vou simular aqui pagando na hora, porque assim eu não preciso fazer cadastro no site deles. O seguro da Movida é pago separado também, e para incluir danos a terceiros custa R$ 45 por dia. Essa cobertura deles foi a que me pareceu mais parecida com as outras duas. E aí no final da reserva eles colocam mais 12% de taxa administrativa, o que no final das contas dá R$ 279,80 a diária para você alugar por um dia. Se você alugar por 7 dias, a taxa também cai, trazendo ela para R$ 217,92. Bem, a gente viu uma diferença bem grande entre as diárias aqui, então a gente vai precisar entender, para conseguir equiparar, o quanto que você teria que rodar com esses carros para poder fazer diferença as duas modalidades de preço entre a Turbi e as outras duas empresas. Então, no final das contas, a gente tem aqui a diária do Lancer na Turbi, do carro similar na Localiza e similar na Movida. E nisso eu peguei dois tipos de diária, a diária por um dia só e a diária por 7 dias. Vamos fazer a comparação com 3 cenários para a gente entender quanto que realmente esse custo saiu. Então vamos ver o nosso primeiro cenário. Primeiro cenário, um dia normal na cidade. Vamos supor que você chegou de viagem, pegou esse carro, foi para o trabalho e depois voltou para o hotel. Vamos considerar nisso uns 30 km percorridos e uma diária. E aí, para poder comparar com a Turbi, que tem a gasolina inclusa, eu adicionei o preço do combustível na diária da Localiza e da Movida. Se você alugar um Lancer pela Turbi ou carros similares na Localiza ou na Movida, são esses preços que a gente tem. Então, nesse caso aqui, a Turbi vence. Vamos ver então o segundo cenário, um bate e volta no Guarujá, junto com passeios. Você descer de São Paulo para Guarujá, dá uns 88 km, aí você junta mais um pouco para passeio na cidade, dá uns 200 km esse passeio no dia. Se você alugar o Lancer pela Turbi, isso vai dar R$ 240,40, uma diária mais 200 km. Se você fizer isso pela Localiza, vai dar R$ 253,94 se você pegar o combustível mais parecido com o preço de hoje. Já pela Movida, dá R$ 357,94 se você pegar o preço de hoje do combustível. E aí, se a gente pegar esse segundo cenário aqui de bate e volta no Guarujá, a Turbi também sai vencendo, mesmo você andando 200 km no carro no dia. Ok, vamos pegar um terceiro cenário agora. Vamos supor que você quer fazer uma viagem longa com o carro. Então você vai passar 7 dias fora e você vai ir para uma cidade bem longe. Eu vou pegar aqui como referência a cidade da minha família, que é Dracena. Então, de São Paulo até Dracena dá 670 km. Se você considerar que você vai para lá, vai andar um tanto de carro por lá e depois vai voltar, deve dar mais ou menos uns 1.400 km. Nessa comparação aqui, de novo, a Turbi sai a mais barata. Mesmo você ficando por 7 dias com o carro e andando 1.400 km. Agora, vamos comparar se você fizer um aluguel de um HB20. Nesse caso aqui, o dia normal na cidade, a Localiza já sai mais em conta do que a Turbi. O bate e volta no Guarujá também sai mais em conta com a Localiza. Só a viagem de 7 dias que a Turbi volta a vencer. Outra coisa legal é que, na viagem de 7 dias, a Movida ficou com um preço melhor do que a Localiza. Eu tô muito impressionada, olha isso, a gente aqui com essa coisa de aluguel que tem que ser com quilometragem livre, porque se você pagar pelo quilômetro você tá sempre perdendo dinheiro, sendo que nesse caso aqui, isso definitivamente não foi o caso. Nesse exemplo, quem tem quilometragem presa acabou sendo a opção mais barata em várias das comparações. Até quando a gente considera viagens longas, quando você viaja muitos quilômetros com o carro. Mas é claro que a gente está considerando aqui um carro que é mais bacana. A Localiza e a Movida têm disponíveis carros muito mais baratos do que a Turbi. A Turbi trabalha com carros de certa forma um pouco mais premium. O carro mais básico deles é um Ford Ka automático. É interessante a gente fazer as comparações porque, por exemplo, a Localiza saiu na frente com o HB20. Mas a Turbi, se você precisar ficar só um dia, talvez você não queira ficar 24 horas, você fica só 12 e aí a diária sai mais barato do que a da Localiza. A Movida, ela trabalha muito com cupons de descontos. Podem ver que se eu pagasse antecipado, eu já ganhava um desconto de 5%. Então, dependendo das suas condições, pode ser que a Movida também seja a melhor opção. Então sim, tem carros e tem carros para você comparar para entender o que no seu caso vai ser o mais barato, vai ser o que vai compensar mais.
Eu vou deixar essa planilha aqui nos comentários para você poder fazer seus próprios cálculos. E é claro também que as locadoras de carro mais tradicionais têm uma rede de suporte mais vasta em muitos casos. Eles também estão disponíveis em mais lugares do Brasil. Nelas você pode alugar um carro numa cidade e devolver na outra. Você pode colocar condutor adicional. Nada disso dá para fazer com a Turbi. Então, por mais que a Turbi seja barata em determinados casos, pode ser que ela não atenda o que você precisa. Então é sempre importante conseguir entender o que você precisa naquele momento. Agora, a minha conclusão aqui é que se eu precisar alugar um carro na Grande São Paulo, eu vou com certeza considerar um Turbi. E eu vou também preferir os carros mais legais, porque afinal, o custo de quilometragem entre um SX, um Mini Cooper e um Ford Ka é sempre o mesmo, e a diferença de aluguel entre um e outro existe, mas é bem competitiva. E aí eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro um carro bom. E bem, por hoje é isso. Se você gostou do que você viu por aqui, deixa seu joinha e também compartilha nas suas redes sociais, porque assim mais gente fica sabendo de como é a sua comparação e também ajuda bastante o canal aqui. E se você quer saber mais sobre mobilidade, se inscreve aqui no canal. Um abraço e tchau, tchau!